Olá para você que acompanha o blog da Marielle Martins. Nós estamos dando sequência à nossa série de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de Ponta Grossa e hoje a nossa convidada é a professora Renata do PSOL. Seja bem-vinda. Obrigada por aceitar nosso convite, Renata. Obrigada também, agradeço o convite. É um prazer de poder conversar mais um pouquinho sobre a eleição. Bom, Renata, como eu citei, nós estamos num período aí pré-eleitoral, ou seja, o cenário ainda está se definindo, né? Mas eu gostaria de saber a respeito aí da sua pré-candidatura, até que ponto ela é sólida, ela vai de fato se transformar numa candidatura ou ainda existe possibilidade de mudança dentro do PSOL? A gente ainda não passou por convenção e tudo mais, mas a nossa candidatura segue firme, né? Segue crescendo, ganhando apoio, tá se consolidando. E por que você decidiu se colocar como pré-candidata à Prefeitura de Ponta Grossa? Aproveita também para contar um pouquinho sobre você, né, já que teu nome é novo no cenário. Isso. Então, eu nunca concorri, nunca disputei nenhum cargo político, né, antes, mas fazem anos já que eu participo da questão partidária, política, sempre estive envolvida em várias lutas diferentes. Então, eu comecei a despertar para essas questões políticas bem nova. Eu comecei através da militância de direitos dos animais, né? E aí, então, passei a fazer parte do Grupo Fauna. Era a pauta ali em questão que importava para mim naquele momento. E, como eu era muito nova, eu fui descobrindo a política, né? Então, com o Grupo Fauna, eu aprendi que não bastava a gente lutar pela castração dos animais e tal, que isso era uma questão importante ali na época, né? Mas que, para além disso, a gente precisava construir políticas públicas. Então, ali eu fui começando a entender, começando a compreender a importância do cenário político, da gente se compreender enquanto um sujeito político na sociedade e lutar pelos direitos da gente e tudo mais. Bom, aí eu fui para a universidade, então comecei a militar no movimento estudantil, a gente fez parte da gestão do DCE, comecei a então entender os níveis da política mesmo, né? Então, se antes para mim era importante ali trabalhar a questão dos direitos animais, eu comecei a ver que para além daquilo eu precisava de outros direitos, né? E ali a gente começou a trabalhar então a questão do movimento estudantil, acesso à universidade, políticas públicas que poderiam ajudar eu, enquanto estudante, pobre, da periferia, a acessar a universidade, e comecei a lutar por isso. Me formei, né? Acabei me formando em licenciatura em Ciências Biológicas na UEPG, e aí passei então ao mundo do trabalho, né? Comecei a trabalhar, comecei a dar aula, e aí comecei a ver que, para além daquelas políticas que a gente já trabalhava, já buscava lutar, direitos animais, movimento estudantil, acesso à universidade, então que haviam outras políticas que eram preciso também que a gente buscasse os nossos direitos, que aí já no mundo do trabalho. Então, sempre fui uma professora sindicalizada, desde que ingressei no estado, comecei a trabalhar, já busquei me sindicalizar, me envolver nas lutas pela educação. E aí a compreensão, à medida que eu fui amadurecendo enquanto pessoa, as minhas lutas também foram amadurecendo, né? E aí comecei a buscar então a luta pela educação pública de qualidade, entendendo que para além da questão dos direitos trabalhistas era também o papel defender a educação pública. E aí fui amadurecendo, né? Tive um período morando fora, morei em Guaratuba, minha mãe mora lá, né? Então fui passar um tempo lá. E aí, quando eu retornei para cá, esse tempo já era filiado ao PSOL, a gente mantinha um contato com o pessoal em Ponta Grossa. Então, quando eu retornei para Ponta Grossa, eu busquei a direção do partido, busquei aí os companheiros que estavam nessa luta e me apresentei novamente para compor, para ajudar, enfim, né, para a gente se organizar e tudo mais. E aí, em 2021, passei, então, a trabalhar com a Rede Emancipa de Educação Popular, que é uma rede de cursinho, que organiza cursinhos nas periferias, buscando ajudar a juventude a acessar a universidade. E, consequentemente, mais tarde veio a luta pela questão da moradia, né? Que era um momento de pós-pandemia, que a gente enfrentava muitos problemas sociais. E aí passei, então, a fazer parte do MPL, que é o Movimento Popular de Luta,
e aí lutar então por moradia. Organizamos a ocupação, organizamos a luta lá por moradia digna, e nesse período veio o Congresso do PSOL, né, em 2023, e no Congresso do PSOL a nossa chapa acabou vencendo, e aí em conversa, né, o pessoal optou então por lançar meu nome para a direção, e também nesse congresso que começou a surgir a história da Renata prefeita. Bom, como você disse ali, Renata, o partido ainda não passou por convenção, mas você acredita que você tem o apoio hoje dentro do pessoal para manter a sua candidatura? Com certeza, nós temos a maioria, né? Essa questão, Renata prefeita, surgiu da maioria, né? Não foi uma questão que a gente colocou, olha, vamos lançar o meu nome e tudo mais. Começou a surgir no Congresso, né? O pessoal meio que brincando, e essa brincadeira ganhou corpo. E por entender que é importante, por entender que hoje, se você pega o eleitorado feminino, ele é a maioria, né? E em compensação, a representatividade das mulheres no cenário político ela é muito baixa, apesar de hoje de ter uma prefeita, né, mulher. Mas se você pega e analisa a nível de Brasil, não é isso que a gente vê. Ainda aí os dados mostram que 16% do Congresso, por exemplo, são mulheres. Então a gente precisa, se a gente quer políticas públicas que de fato contemplem as necessidades, principalmente das mulheres, que hoje em dia a gente sabe que são grande parte da sociedade que acabam sofrendo e tem a maior necessidade de políticas que atendam elas, né? Então, pensando na representatividade feminina também, eu topei aí esse desafio e sigo construindo a candidatura. Vale destacar que a Renata também, então, é presidente do PSOL em Ponta Grossa, e eu quero falar um pouquinho sobre o mandato coletivo do PSOL na Câmara dos Vereadores, né? O PSOL inovou, eu diria, em Ponta Grossa, com essa questão do mandato coletivo, e tivemos algumas votações aí que eu diria um pouco polêmicas no posicionamento do PSOL dentro daquilo que era defendido. Você, por exemplo, tem na tua biografia a tua trajetória de luta pela qualidade do transporte coletivo. No entanto, o PSOL, o mandato coletivo do PSOL, que agora é do PT, a gente já vai falar sobre isso, mas o mandato coletivo do PSOL votou a favor, por exemplo, da prorrogação do contrato com a Aviação Campos Gerais, que é um contrato aí que a população não aguenta mais, todo mundo reclama, e não é a questão da empresa em si, né? Mas a questão do contrato, que é muito ruim para a população. Por que é que o PSOL votou a favor de um contrato que é ruim para a população, de uma prorrogação, sendo que defendia outra coisa? Tá. Para a gente entrar nessa discussão, eu vou contextualizar algumas questões, né? Então, infelizmente, você ter um mandato que seja do partido não significa que ele vai representar o que o partido pensa, né? De fato, não só nessa votação, como em algumas outras polêmicas também, o mandato acabou optando por votar a partir do que eles pensavam e não a partir do que o partido pensava. Votaram junto com a maioria, né? Exatamente. Então, até se você for dar uma olhadinha, a gente sempre fez questão de deixar o posicionamento do partido claro. Então, aprovar na direção municipal uma nota, alguma coisa que mostrasse que aquele não era exatamente o posicionamento do partido, e sim o posicionamento do mandato, né? A gente teve uma dificuldade a partir do que a gente assume, né? Que foi agora no final do ano passado. Então, até então eles eram também direção do partido e o mandato, né? Um grupo deles. Mas a gente sempre teve esse cuidado de buscar manter qual é o posicionamento do partido em relação a isso, que não era igual aos posicionamentos que o mandato veio adotando, né? E que, consequentemente, levou esse desconforto que acabou levando eles para mudança de partido e tudo mais. Enquanto pessoal, a gente defende que precisa ser pensado nessa questão da BCG, e isso é uma questão... Vocês não concordam, então, com essa prorrogação? Com a prorrogação, não. E com o envio de dinheiro público para a BCG, vocês são favoráveis? Também, a gente precisa de rever esses contratos, não só esse da BCG, como nós temos outros problemas também nesse mesmo sentido, né? Como você bem falou, não é uma questão vai ver com a empresa, é o modelo, né? Você veja, uma coisa que eu posso falar, que eu sei bem sobre essa questão, por morar na periferia, o meu filho, fazem 2 anos que ele foi, desde fevereiro do ano passado, né, que ele foi ficar na casa dos avós pela questão da dificuldade do transporte. Então a gente mora no final de Umbaranas, que é no Lagoa Dourada, e ele estuda no CEP,
que é na colônia Dona Luísa. Então, para ir até o CEP de manhã, ele precisava pegar 4 ônibus. Ele precisava sair de casa 10 para as 6 da manhã para chegar na escola e ainda chegava atrasado. Então, a gente tem um modelo de sistema público aí de transporte coletivo que ele não funciona. Ponta Grossa é uma cidade grande, ela é, mas não tão grande assim. Você pega, por exemplo, nós temos aqui do lado Curitiba, que é imensa, e que tem um transporte coletivo que funciona. Qual modelo você acha que funcionaria para Ponta Grossa? Eu sei te falar porque eu não sou técnica nisso. O que eu sei do jeito que tá, não tá bom, né? Não tá bom. Por que eu sei isso? Porque a minha família depende do transporte coletivo, né? Então a gente precisa fazer um estudo sério e aí a partir disso a gente planejar algo melhor, né? Porque assim, hoje em dia tem a facilidade dos carros de aplicativo, né? Mas por que é melhor você pegar um aplicativo do que você andar de ônibus? Porque o sistema é demorado, qualquer coisa que você vai fazer, se deslocar de ônibus, é 1h30, 2 horas, dependendo do ponto que você vai. Então é muito tempo para uma cidade como Ponta Grossa. Poderia ser diferente, né? O racha no pessoal foi por causa disso? Porque aí, como citei aqui, teve um racha, os integrantes do mandato coletivo foram para o PT, vocês perderam, na verdade, o mandato, né, do pessoal na Câmara, hoje ele é do PT. O racha foi por causa dessa votação? Ou o que aconteceu? Por que brigaram? Não foi uma briga, na verdade, mas não foi só por essa votação, como foram outras votações também, que, como eu falei, simplesmente o mandato teve uma postura de não conversar com a base, de não conversar com o partido, isso desde o começo. Só que o que acontecia é que até então eles eram a maioria da direção municipal. E aí, após perder essa direção municipal para o nosso grupo, sabendo que a gente tem contrapontos à forma como eles estavam conduzindo e algumas votações e tudo mais, eu acho que eles pensaram que ficaria insustentável se manter, né, dentro do partido, com o nosso grupo dirigindo o partido, sabendo que a gente ia fazer prevalecer a vontade do partido, que a gente iria expor, que o partido não concordava com tal votação, tal coisa. Então, eu acredito que foi meio que ficou assim, não foi uma briga, entende, Marielle? Foi um desconforto, eu acredito. E aí já vinha, o Guilherme Mazer já vinha conversando, já vinha com essa possibilidade de ir para o PT desde o ano passado, e assim ele o fez, e os outros que faziam parte do mandato decidiram ir para lá. Não foram todos, então o mandato coletivo era composto por 4, né? O João Luiz Stefaniak ficou no PSOL. Eu até quero destacar mais uma votação dessas polêmicas, porque, na verdade, apesar de ser um mandato, eu entendi a tua explicação ali, que não necessariamente eles estavam alinhados ao partido, mas isso é complicado, né? Porque é o nome do partido que é em jogo. Por exemplo, teve uma votação sobre a aprovação das contas dos ex-prefeitos, né? Que me chamou a atenção. Então, por exemplo, o mandato coletivo do PSOL votou para reprovar as contas do ex-prefeito Marcelo Rangel, mas votou para manter contra a reprovação das contas do Juscelito Campos. E os dois ex-prefeitos tinham ressalvas nas contas, né? Tinham problemas. Isso aí, quer dizer, votaram a favor do Juscelito e contra o Rangel, né? Para as pessoas ficarem um pouquinho mais atentas ao fato. Mostra-se um certo grupo, uma união de grupos, acordos nos bastidores, que é diferente do que o pessoal defende. Você não acha que compromete a imagem do partido? Olha, compromete até certo ponto. Por quê? O que a gente precisa ter bem claro, hoje eles não fazem mais parte do partido. Mas no momento da votação faziam parte, né? Mas deixa marcas, infelizmente, né? Isso é uma coisa que a gente sabe. Como eu falei, tem outras também que esses dias estavam circulando nos grupos de WhatsApp e aí aparece lá, o mandato coletivo do pessoal votou nisso, não esqueçam. Né? Tem outras, eu citei 2 aí que eu achei que foram bem polêmicas. E aí, querendo ou não, deixa marcas. E aí agora, o que resta, eu não tenho como falar em nome deles, o porquê eles fizeram isso e o que eles estavam pensando nesse momento. A gente não tem como se colocar no lugar deles, né? Isso é uma coisa que você teria que perguntar o porquê para eles. Mas, enquanto direção do partido agora, o que eu posso afirmar é que, nesse momento, o pessoal segue tomando um rumo e buscando, com os nossos pré-candidatos, um compromisso com o pessoal, com o programa que o pessoal tem, com o estatuto do pessoal. Isso é uma coisa, a gente tem feito algumas reuniões nessa semana com alguns pré-candidatos, e é uma coisa que a gente já deixou acordado, que nas próximas semanas vamos reunir nossos pré-candidatos para que eles tenham bem claro qual é o programa do pessoal, qual é o estatuto do pessoal, para que a gente tenha um compromisso do próximo mandato com o partido,
para que não venham ocorrer novamente situações como essa. Vocês vão insistir na ideia de mandato coletivo ou como que vai ser para a disputa da Câmara? Nesse momento, a gente não tem nenhuma coletiva colocada como candidatura, tá? Pode ser que até a convenção, alguma ou outra, se transforme em coletivo, porque também não há um veto nosso sobre isso. Mas nesse momento, na nossa chapa, não há nenhuma candidatura coletiva. Renata, eu queria a tua opinião também sobre esse racha que nós tivemos do grupo aí que comanda a prefeitura há pelo menos 12 anos, né? Nós tivemos um racha entre o grupo Marcelo Rangel e Sandro Alex e a prefeita Elizabeth, até esses dias estavam juntos, né? E agora são concorrentes. Como é que você vê esse cenário? Bom, quando a gente pensa a política passada, é difícil a gente separar, porque acaba ficando na nossa cabeça que é a mesma coisa, né? Até, às vezes, a gente vê algumas trocas de acusações, mas aí você pensa, mas espera aí, eles estavam todos juntos lá atrás, né? Então, eu acredito que de certa forma, faz parte da política, principalmente da direita que se apresenta enquanto nova, com novas ideias, mas sempre vai ser a velha política que está colocada, né? Então, a gente mais ou menos acompanhando, como a gente está na direção do partido, a gente sempre está ligado no cenário político, o que está acontecendo, né? Então, a gente veio acompanhando, a gente sabia que isso poderia acontecer para esse ano, né? Já vinha dando sintomas, eu acredito, né? Quem estava mais ou menos ligado já vinha vendo sintomas que isso ia ocorrer. Agora, eu vejo que para os dois lados, para eles, para a eleição, isso é ruim. Para eles está muito ruim, né? Porque aí vira esse jogo, essa acusação, eu acho que isso não é uma postura saudável, principalmente numa época de eleição, para a população que fica vendo esse jogo de empurra-empurra. Acho bem triste, para falar a verdade, sabe, Mariela? Eu acho que a nossa política, às vezes, eles querem tanto se reinventar e tanto se reafirmar, e acabam que não saem dessa política velha. Eu acho que, nesse sentido, o pessoal acerta muito, sempre propondo coisas novas, sempre buscando caminhos novos para a política, tentando abandonar essas velhas práticas aí que a gente vê, né? A própria prefeita disse em entrevista ao blog da Morelli Martins que a área mais frágil da sua gestão é a saúde, né? Que realmente nós temos aí a população sofrendo bastante. Você, como pré-candidata, acha, como é que você vê esse cenário da saúde? O que o pessoal propõe para melhorar a saúde de Ponta Grossa? Certo. De fato, não só como pré-candidata, mas como uma pessoa que a família usa o SUS, né? Eu sempre deixo isso bem claro, porque eu acredito que essa é uma grande diferença da nossa pré-candidatura para as demais. O fato de que, para além de pré-candidata, minha família, a gente depende da educação pública, a gente depende do transporte público, a gente depende do SUS. Então, quando você pensa, por exemplo, no atendimento da criança, né? Assim, há um certo tempo, você precisava ser direto no hospital da criança, era super bem atendido, você já saía dali com um diagnóstico, com um exame, com tudo. Hoje em dia, a gente está numa situação bem complicada. Vai no postinho, o exame demora. Então, assim, Ponta Grossa já teve numa situação bem melhor realmente, né? O fechamento do pronto-socorro é outra coisa que foi bem complicada. Então, a gente defende que seja reestruturado o pronto-socorro, reaberto, né? Mas aí, respeitando, a gente sabe que tem problema estrutural, precisa ter reforma, tem várias questões, né? Um ponto que eu penso ser fundamental é a questão de valorizar os nossos servidores. Os servidores do pronto-socorro, por exemplo, hoje estão realocados em outras áreas. E eles foram com a promessa de que não teriam problemas de redução salarial, e o que não foi cumprido. Então já começa aí. A gente tem que valorizar os nossos servidores, a gente tem que garantir piso salarial. A gente tem servidor hoje que tinha uma garantia melhor no pronto-socorro e foi realocado e agora não está recebendo nenhum salário mínimo. Então, isso tem que ser revisto, sabe? A gente precisa investir na população, a gente precisa sentar a fazer... Eu acredito muito, Marielle, na questão da análise técnica, sabe? A gente precisa fazer um trabalho sério, um levantamento sério na cidade, a gente precisa cobrar do governo do estado, que é a responsabilidade deles. A gente precisa buscar junto ao governo federal recurso para investir na saúde e mais ou menos por aí, sabe? Acho que tem muita coisa. A saúde hoje é sem dúvida, um dos pontos
que precisam ser olhados com muito carinho na cidade. Nessa questão do governo do estado que você citou, por exemplo, busca de recursos, como é que seria um governo do PSOL em Ponta Grossa, partindo do ponto de vista que o PSOL se coloca em oposição ao governo Ratinho? Como buscar recursos? Tem que ter diálogo, né? Eu acho que independente de visões opostas, eu acho que existe um limite até onde a gente consegue dialogar, né? É claro que para algumas pautas que, por exemplo, o pessoal busca, se você chegar com uma proposta lá, você com certeza não vai conseguir nada. Mas existem pautas que são dialogáveis, né? Que elas precisam ser, porque também para o governo não é interessante não dialogar e não, para tal cidade eu não mando mais nada, não faço mais nada. Isso pode ser inclusive perigoso para eles também. Então eu acredito que existem pautas que são comuns e que até certo ponto você consegue dialogar. Não sei se seria fácil ou difícil, acredito eu que seria um diálogo difícil. Mas eu acredito que é possível você avançar nessas questões também. Dialogar dentro de um certo limite que a gente sabe que seria o que o governo acataria, responderia. Né? Na questão da votação em Ponta Grossa, se a gente pegar, por exemplo, 2022, que nós tivemos eleição para presidente e governador, nós tivemos uma votação expressiva, por exemplo, do Bolsonaro, que, se não me engano, fez 64% dos votos, o Lula fez em torno de 33%, 34% dos votos. Quer dizer, um eleitorado aí que mostrou uma votação mais forte para o lado da direita e acaba mostrando uma rejeição para a esquerda, que é o caso aí do PSOL. Como que você vê essa dificuldade em colocar uma candidatura numa cidade que o Bolsonaro fez 64% dos votos? Bom, quando a gente pensa no eleitor, nas pessoas, infelizmente a gente sabe que falta politização, né? E aí a gente teve uma disputa ali muito personificada sobre, eu gostei da pessoa, eu gostei. Falta um pouco, assim, de conhecimento político mesmo, de como funcionam as estruturas políticas, e a prova disso é que, de repente, tem um que vota lá para um presidente mais progressista e o governador mais conservador, então as pessoas ainda têm uma certa dificuldade de compreender a estrutura política, como ela funciona, e o que né, o que seria bem importante que as pessoas conseguissem compreender. Mas, pensando assim, sabe aquela teoria do copo meio cheio ou meio vazio? Eu acho que é isso. Eu acho que Ponta Grossa mostrou no segundo turno, a gente conseguiu, trabalhou na campanha também, né, do presidente Lula, conseguiu elevar um pouco o coeficiente de votação dele aqui. Então, eu não acho assim que Ponta Grossa seja uma cidade conservadora, não. Pelo contrário, eu acho que aqui existe uma parcela da população que pensa a política, que entende a importância de políticas sociais, entende o quanto o governo federal pode influenciar nessa questão. Então, eu acho que o meu nome também ele traz essa questão de agregar. Porque assim, o que a gente sente nas conversas que a gente tem feito? Existe um desgaste também das figuras públicas de Ponta Grossa. Então, existem pessoas que chegam e falam, olha, eu vou apoiar a tua candidatura porque eu não quero fulano, não quero beltrano, todo mundo já foi, todo mundo já fez. Então, o fato de eu nunca ter sido candidata, de não ter um passado político, isso agrega também, sabe? E aí, tem gente que tem essa clareza de esquerda, de direita, e tem gente que não. Tem gente que simplesmente vê o candidato e decide, eu gostei desse, vou votar nesse. Então, o que eu sempre tenho colocado é que as pessoas busquem saber das propostas, busquem saber. É importante, a gente que acompanha a política, é importante você saber, quando você pega uma pessoa, qual é o grupo político que está por trás dela, não simplesmente personificar aquilo ali, gostei desse, gostei do outro, mas saber, assim, realmente politicamente, o que essa pessoa está propondo para Ponta Grossa. Essa é uma questão muito importante. Então, eu acho que apesar dessa eleição de 2022, o pessoal tem espaço para crescer aqui em Ponta Grossa, tem condições de levar a ideia, porque uma coisa que acontece bastante com o pessoal também é a dificuldade de expor as suas ideias, de colocar os seus projetos. Pelo contrário, existem essas propagandas anti-esquerda
que simplesmente pegam recortes de fala, recortes de pautas, não dão oportunidade de a gente se defender, ainda criam mais uma fake news em cima daquilo ali. Então, eu acho que Ponta Grossa é uma cidade que o pessoal tem crescido muito aqui, né? Do último congresso para esse, o pessoal dobrou de tamanho. Então, eu acredito que Ponta Grossa é uma cidade bem propícia para que a gente desenvolva o pessoal, que a gente desenvolva nossas ideias, que a gente possa fazer uma votação bem expressiva na cidade. Pela proximidade do partido até a nível nacional com o PT, não existe uma possibilidade em Ponta Grossa de composição com outro pré-candidato, que é o Aliel Machado, que não é do PT, é do PV, mas ele é um deputado da base do governo Lula e um deputado que tem o apoio do PT, isso não é segredo para ninguém, mas ele é filiado ao PV, é bom que se diga, né? Não existe uma possibilidade de uma composição de vocês? Só complementando então essa questão aí, eles têm a federação, né? Então, sim. PT, PV e PCdoB. Então, a gente foi chamado para conversar, fizemos uma conversa, mas hoje, Marielle, para nós, para o pessoal, é importante a minha candidatura lá segue firme, ela segue forte, né? Domingo teremos uma plenária dos nossos filiados, então, assim, a gente fez essa conversa, mas o que eu posso te falar é que, para hoje, o que para nós prevalece é a Renata candidata a prefeita. Historicamente também é bom deixar claro que nas últimas eleições o pessoal tem sempre mantido candidatura, né? Candidatura própria. Então exatamente. A tendência é seguir essa linha. E em relação ao governo Lula, você citou aí que o partido, aliás também, né, a nível nacional, o partido sempre lançava um candidato e na última eleição optou por apoiar o Lula. Eu lembro que eu entrevistei o Laércio, né, que foi o candidato ao Senado, e ele disse que essa união era para justamente combater, né, porque vocês combatiam o ex-presidente Bolsonaro. Você citou aí programas sociais, eu sei que algumas coisas avançaram no governo atual, porém a população ainda está reclamando muito, né? Principalmente do preço dos alimentos. Você vai no mercado, o preço está absurdo para um governo que dizia que ia mudar tudo isso. Como é que você avalia nesse sentido? Então, tentando contextualizar de novo, o pessoal ele é diferente dos outros partidos porque a gente realmente tenta construir um partido democrático. Dentro do PSOL existem várias tendências, né? Então, ele é um partido plural e é um partido rico nesse sentido, né? Então, o que acontece? Quando estava se definindo se o PSOL apoiaria ou não a candidatura do presidente Lula, ou se teríamos um candidato próprio, haviam grupos que eram contra e grupos que eram a favor de fazer esse apoio, né? Bom, a maioria venceu, então apoiamos o presidente Lula. Nesse sentido, sempre foi feito um debate muito rico dentro do pessoal que, naquele momento, o importante era o quê? Derrotar o bolsonarismo, né? Derrotar o bolsonarismo, derrotar essa extrema-direita. E, então, assim, não era vamos juntos com o presidente Lula pelo Lula. E não, era derrotar o fascismo, derrotar essa ideia que vinha se levantando. A gente sempre, o pessoal sempre teve suas críticas ao governo do PT. A gente ainda faz algumas críticas, né, que são pertinentes, como é o caso, por exemplo, da reforma do ensino médio. Né? Eu, como professora, não posso deixar de citar isso, que é uma coisa que é uma pauta que pega muito assim para quem é da educação e que está lá, segue, né? Ela não retrocedeu em nada. Então, a gente tem que fazer as críticas, né? A gente não pode, porque naquele momento a gente apoiou, simplesmente pegar e fechar os olhos e fingir que não vê o que está errado, né? Em relação a isso que você falou dos alimentos, realmente a gente tem acompanhado, né? Segue ainda um problema, mas melhorou. Melhorou bastante, mas ainda está longe do que foi nos prometido, né? Então a gente vai seguir nesse caminho. Quando tem que ser criticado, fazer a crítica, né? Fazer uma crítica construtiva que realmente leve para algum lugar. E acredito que em relação a essa questão do Bolsonaro era isso, né? Derrotar o bolsonarismo naquele momento. O que mais mesmo que você colocou nessa mesma pergunta? Não, foi sobre essa era sobre a questão de que esses avanços citados pelo Lula aí quando a gente fala de composição básica, aí de cesta básica, alimentos ainda não chegaram.
O PSOL tem uma linha também de criticar o uso de recursos públicos em campanha, o excesso, né, de dinheiro que é utilizado. Vocês vão utilizar fundo eleitoral? Como é que vai ser o financiamento da tua campanha? Caso, né, se confirme. Exatamente. Então, a gente faz a crítica desse, como você mesmo colocou, recurso excessivo, né? Mas, de fato, o que muda com o fundo eleitoral é uma maior equidade dessas campanhas, né? Porque até 2016, se eu não me engano, não tinha fundo eleitoral, né? E aí, qual era a chance que os partidos menores, ainda podia ter o melhor candidato, mais preparado, ou que tivesse melhor condição de governar, mas não tinha dinheiro para a campanha. Então, o fundo eleitoral ele vem para tentar corrigir essa desigualdade, ao passo que os grandes partidos, grandes candidatos tinham milhões na mão, né, usando. Então, a gente vai utilizar, sim, na campanha dos nossos vereadores, na campanha da majoritária, vai ser preciso utilizar. Então, você é a favor do fundo eleitoral? É uma questão, nesse caso nosso, é uma questão de necessidade mesmo, porque enquanto você tem doações milionárias para campanhas grandes, né, o pessoal se mantém independente e é importante para que se mantenha nessa independência. Uhum. Bom, Renato, eu gostaria de agradecer a tua participação aqui no blog da Marielle Martins e deixo um espaço, é claro, para tuas considerações finais aí na entrevista. Agradeço também o convite, né, a disposição. Eu queria deixar, então, aí para o pessoal que está nos assistindo que conheça as nossas propostas, siga as minhas redes, então, professora Renata Yurk no Facebook, no Instagram, busque lá estar junto com a gente para saber o que a gente pensa, dizer que dessa vez Ponta Grossa tem uma candidatura que é diferente, que propõe uma mudança, que não precisa a gente, mais uma vez, votar nos mesmos por falta de opção. Ponta Grossa tem uma opção, né? Então, que as pessoas busquem conhecer as ideias, a gente sempre está muito aberto, fazer contato ali pelo direct do Face, a gente busca responder, participar junto com a gente e se envolver. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. A população ela precisa se envolver na questão política. A gente não pode seguir terceirizando o nosso voto. A gente precisa tentar entender um pouco como funciona para que a gente realmente faça as melhores escolhas e não passe mais 4 anos sofrendo, né? E eu falo enquanto pessoa que mora na periferia, que é mãe, que depende de escola pública, depende de transporte público, que usa o SUS, que sou como vocês. Então, que vocês também comecem a analisar, que a gente comece a escrever uma nova história para Ponta Grossa a partir da realidade mesmo dos pontagrossenses, né? Não a partir de candidatos aí que vêm da elite, que nunca precisaram depender de política pública nenhuma, né? Então, que a gente possa fazer a melhor escolha. Então, ok, obrigada pela tua participação. Lembrando para você que acompanha o blog da Marielle Martins que nós vamos dar sequência, né? Na próxima semana nós estaremos conversando com mais um convidado. Lembrando que todos os pré-candidatos foram convidados a participar conosco. Obrigada pela participação.